Letra D. Esboce a forma de onda da corrente, indicando os valores de pico e o ângulo de defasagem, tensão e corrente. A letra D, para adiantar minha vida, eu já deixei ela preparada aqui, né, lá do material. Tá? Ia ficar difícil de eu fazer esse desenho aqui. Então, só vou explicar. O que aconteceu? A minha tensão, V, é 220, 0 grau, volts RMS. A minha corrente vazou, né, em RMS, acabei de encontrar, 8 com menos 43,23. Então, a corrente, como era de se esperar, ela está atrasada em relação à tensão, né? A tensão tem 0, a corrente tem menos 43. Por que por que a gente esperava isso? Porque tem um indutor, tá? Então, o indutor vai fazer atrasar. Só no indutor, lá naquele circuito, o atraso é de 90 graus. A gente vai ver isso aqui. E na resistência, continua em fase. Mas para a impedância equivalente, né? Que é a impedância que o gerador enxerga, né? Lá no gerador, a defasagem é de 43 graus, tá? Então, na hora que eu faço esse desenho aqui, das formas de onda, em azul é a tensão do gerador e em laranja aqui é a corrente comum entre todos os três elementos. É a corrente que o gerador fornece, né? Então, todo mundo é em série, todo mundo tem a mesma corrente. Tá? Aí, pessoal, vocês estão vendo que o valor de pico aqui ele é maior um pouquinho, né? Porque o valor RMS é só cerca de 70% ali do valor de pico, né? Então, como é que eu achei esse valor de pico de tensão? Eu peguei ali, ó, raiz de 2 vezes 220. Aí eu achei 311 volts. 311,13 volts. Agora no RMS. E também aqui o valor da corrente de pico, para eu fazer o desenho, é raiz de 2 vezes 8. Isso está me dando ali 11,3 ampere. 3 ampere. Então eu vim cá, né, tracei meu valor de pico, e aqui tem o valor de pico da corrente. Ó. Positivo, negativo. É o máximo ali negativo. Certo? E para eu saber desenhar aqui esse sinal de corrente, né, ele está defasado de 43 graus. Então, tudo que o sinal de tensão faz, o de corrente faz 43 graus depois. Então, se eu tenho aqui π sobre 2, que é o 90, né, o 43 está aproximadamente aqui, ó, né, na metade disso. Então, tudo agora, esse sinal faz 43 volts depois, né? 43 graus depois, desculpa. Então, aqui, ó, ele inicia 43 graus depois, comparado ao sinal de tensão. O sinal de tensão já alcançou o pico, né? O meu sinal de corrente vai alcançar o pico 43 graus depois. O sinal em azul já cortou zero, o sinal em laranja vai cortar o zero 43 graus depois. O sinal azul chegou no máximo negativo em 270 graus, o sinal em laranja vai chegar 43 graus depois, 43,23. E assim por diante, isso se repete. Tá? A defasagem, né, o ângulo aqui, ó, o φ, é o ângulo da impedância. Né? Então, sempre que eu pegar a diferença aqui entre dois vales, duas cristas, dois vales, duas passagens por zero, né, vocês vão ter o 43,23. Olha aqui o diagrama fasorial, né? Como que fica mais claro essa relação entre os sinais. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu localizei primeiro o fasor de tensão, que está aqui em azul, ó. Então, ele está aqui, com 0 grau, 220, o módulo dele. E agora o de corrente não está atrasado. Então, atrasado de quanto? 43,23 graus, né? Ou 0,3 ali, no arredondamento aqui que está no material. Então, em laranja aqui eu tenho meu fasor de corrente, né? Então, isso aqui é a corrente total. É a corrente total lá no circuito gerador. Tá? Vocês lembram que naquele circuito eu tenho uma divisão de tensão? Então, como que fica a tensão em cada elemento? A corrente eu já sei, porque esse elemento tem a mesma corrente, né? A mesma corrente
Elementos em série têm a mesma corrente. Agora, como que fica a tensão em cada elemento? Então, vamos relembrar aqui, ó, no meu circuito lá, eu tinha uma resistência em paralelo com o indutor. Né? Então, pessoal, eu vou ter uma tensão aqui no indutor V1, VR, que eu chamei, uma outra tensão aqui, VL, no indutor. A resistência VR no indutor VL. E aí, como é que eu calculo, então, essas tensões, né, em cada elemento, tá? Eu podia vir aqui, ó, aqui tá mais fácil para a gente fazer isso. Vamos fazer a conta aqui matemática, e depois vocês vão ver que daria para encontrar também lá só graficamente no diagrama fasorial. Então, para eu achar a tensão só na resistência, é a impedância só da resistência, vezes a corrente total. A corrente é a mesma para o circuito, né? Então, isso aqui fica 20, 0 grau, a impedância só da resistência, vezes a corrente que eu encontrei de 8, ou menos 43,23. Nessa resistência a tensão não vai ter que estar em fase com a corrente? Olha como é que vai estar mesmo. A tensão, então, aqui eu multiplico os módulos, 20 vezes 8. E eu somo os ângulos, né? Então, pelo fato de o ângulo aqui da minha impedância ser zero, né? Qualquer que fosse o ângulo da corrente, somado a zero, eu vou ter o mesmo ângulo da tensão, tá? Então, eu tenho aqui 160 volts com menos 43,23 graus, volts RMS. E eu posso encontrar também minha tensão só no indutor, vai ser a impedância só do indutor vezes a corrente. Isso vai ser 18,8. Agora o indutor já tem um ângulo de 90 graus, vezes a corrente, que é a mesma para ambos os elementos, menos 43,23. Então, eu vou ter aqui que VL vai ser igual a 18,8 vezes 8, 150,4. E o ângulo, né, 90 menos 43,23. Dá 46,77 volts RMS. Então, vamos ver aqui o que acontece, né? Tensão está realmente em fase com corrente no resistor, e já no indutor a tensão está em quadratura com a corrente, né? A corrente está atrasada de 90 graus. Então, olha a representação aqui, ó. Meu fasor aqui de tensão na resistência, ó, realmente está em fase com o de corrente, que está em laranja, tá? Todos dois têm um ângulo de menos 43,23, né? Olha aqui, todos dois, né? Aqui está o ângulo de VR e aqui está o ângulo da corrente. Já o fasor de tensão no indutor está em quadratura com a corrente. Aqui faz um ângulo de 90 graus, ó, porque a corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão, né? Tem que ser assim. Então, o VL aqui, ó, eu achei um ângulo de 46,77 positivo. Então, aqui está meu fasor VL, né? Tudo certo. Tá? E aí, para fechar aqui o raciocínio, pela lei de Kirchhoff das tensões, eu não tenho aqui uma tensão no gerador, né? E tem as tensões VR e VL em cada elemento. Então, pela lei de Kirchhoff das tensões, aquela malha ali, V, tem que ser igual a VR mais VL. E aqui que tem um grande... aqui que tem um ponto de atenção muito grande, né? E na corrente alternada, todas essas operações nossas, elas são vetoriais, tá? Então, você não pode somar algebricamente VR e VL e querer achar os 220 lá da fonte. Não dá certo. Tá vendo? A gente faz uma soma aqui desses fasores, VR e VL. Então, a gente usa aquela regra do paralelogramo, né? Não posso somar algebricamente. Cada um tem um sentido, cada um tem uma direção e sentido diferentes, né? Ó, esse VL tem 46,7 graus
e o VR tem menos 43,3 graus, tá? Então, a soma aqui é pela regra do paralelogramo, ó. Então, traço o paralelogramo, traço as linhas aqui paralelas, né? E com a união aqui da origem dos fasores até a ponta ali de interseção, onde eu tracejei, eu tenho minha resultante V. V é a tensão do gerador. Então, a tensão do gerador é igual à soma de VR mais VL, mas só que é uma soma vetorial ou fasorial aqui, por caso específico, tá? Então, pessoal, vocês não poderiam cometer o equívoco, né? Olha só, VL, o módulo de VL, se vocês fossem na prática lá com o voltímetro e fizessem a medição da tensão na resistência, vocês iam encontrar 160 volts. Na hora que fossem fazer no indutor, tá dando 150 volts, né? Não tem nada errado nisso, né? Tá tudo certo. Só que você não pode pensar que isso aí é uma soma algébrica, né? Se você somasse ali os 160 com os 150, você ia encontrar mais de 300 volts, né? 310,4 volts. Aí ia dar muito maior do que a tensão no gerador, né? Não tem nada de errado nisso. Errado está a sua conta, né? Você não pode fazer a soma algébrica, porque aqui a gente está tratando de corrente alternada, né? Fasorial. Cada fasor tem uma direção diferente. Então, para fazer essa soma aqui, né, se eu fosse usar, eu acredito que geometricamente aqui está bem claro, né, essa soma ali pela regra do paralelogramo, mas se fosse matematicamente, como é que eu faria essa soma para ela bater com 220, né? Eu teria que decompor, né, para fazer essa prova aqui, ó. Vamos fazer nesse slide aqui, ó. Falei para vocês que V é igual a V do gerador é a tensão no resistor mais tensão no indutor. Então, 220 com 0 grau. Vai ter que ser igual a 160 com menos 43,23. Vou pôr vírgula 3 aqui, vou arredondar igual lá. Não sei onde que teve esse errinho aqui não, mas vou deixar assim, vírgula 3, porque é igual ao desenho. E o outro é 150,4 com um ângulo de 46,7. Parece que tem um errinho de arredondamento aí. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, gente? Como é que eu faço essa soma? Eu tenho que transformar esse número que está na forma polar para cartesiana. Aí eu uso minha função REC lá, né, na minha calculadora. Tá? É Z cosseno φ mais J seno φ, né? Então, a função REC eu vou pôr aqui o módulo, vírgula, o ângulo, menos 43,3. Então, tem aqui parte real, 116,44. E agora a parte imaginária, alfa F, eu tenho menos 109, então aqui é menos J, 109,7, né? Decompus a primeira. E o segundo lá, ó, REC, 150,4,46,7. Então, eu tenho aqui 103, parte real, vírgula 1, mais J, alfa F, 109,45. 9,5 aqui, eu estou arredondando. Vai ter um errinho aqui, mas se fizesse com duas casas, melhorava. Somo parte real com real, então eu tenho ele 116,44 mais 109,5. Então eu tenho aqui 225,9. E a parte imaginária que é imaginária, menos 109,7 mais 109,5. Né? Tá dando menos J02. Então, o arredondamento aqui foi muito grande, né? Por isso que a conta não bateu, não fechou com 220, tá? Se eu usasse uma casa decimal aqui, duas casas decimais, né? A coisa melhorava, tá? Deixa eu tentar refazer aqui só para com 23 aqui, só para ver se melhora, né? Ficou muito longe. E o outro ângulo 77.
Aqui também era bom ter usado duas casas, ó. Porque eu acho que eu não anotei aqui, né? 160, não anotei. Tudo bem. Vamos ver, já vai melhorar, ó. 160. Na hora de transformar, né? 160 com menos 43,23. Então, 160. Espera lá, usei a função errada. É REC. 160. Então, aqui 116,58. E a parte imaginária, 109,59. Já para outra, o outro azul ali, ó, 150,4, 46,77. Então, tem aqui 103,01 e 109,58. Então, somando real com real, 116,58 mais 103,01. Eu tenho ali 219, melhorou bem, hein? ,59. E isso aqui vai cortar, né? Praticamente, né? Então, cheguei aqui, né, na minha expressão, que 220 com 0 graus é realmente bem próximo ali, né? Do que eu, na hora que eu faço essa conta, né? Teve um errinho aí de arredondamento. Tá? Então, tem que ter esse cuidado, né? A soma aqui é sempre fasorial. Então, aqui eu verifiquei a lei de Kirchhoff das tensões. Tá bom? Alguma dúvida, gente? O que mais que é importante aqui, ó? Verificar a questão do desenvolvimento das potências, né? Que eu peço aqui na letra F. Calcule potência ativa, reativa e aparente. Aí eu vou voltar no diagrama fasorial aqui, que tem uma análise legal aqui que dá para fazer, quer ver? Vou apagar aqui até. Então, vamos lá. Letra F. Potência ativa. Potência ativa é VI, tudo eficaz, RMS, cosseno φ. E a defasagem de tensão e corrente é o ângulo lá da impedância. Tá? Então, minha potência ativa vai ser 220 vezes 8, vezes o cosseno de, cadê minha impedância? 43,23. Então, quanto que vai dar aqui minha potência em watts? 220 vezes 8 vezes cosseno 43,23. Está dando 1.282,4 watts. Tá? Então, toda essa é a potência dissipada, né? E aí, nesse circuito, pessoal, quem dissipa potência, né? É só a resistência, tá? Aí, olha que interessante aqui, ó. O que que seria, na verdade, essa tensão V, né? A corrente é a mesma. Mas o que que seria, na verdade, que V... Olha essa equação, como é que ela é bacana, né? V cosseno φ. Né? Na hora que eu estou fazendo V cosseno φ, eu já estou pegando aqui, ó, eu tenho meu triângulo, meu diagrama fasorial, minha tensão resultante está aqui, ó. Né? Aí pensem bem, você tem um triângulo retângulo aqui, ó. Certo? O V seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. Na hora que você faz, qual que é a função cosseno de 43,3? É cateto adjacente, que é próprio VR, né? Sobre a hipotenusa, que é V. Então, na hora que você faz V cosseno φ, você está encontrando a componente de tensão aqui ativa, né? Está encontrando a tensão no resistor. Tá? Você está encontrando a tensão que está em fase com a corrente. É isso que essa função faz. Então, na verdade, isso aqui já é a tensão só sobre a resistência, porque é só ela que dissipa energia
tá? Então, é a potência responsável pela... a potência que a resistência dissipa, né? Na forma de calor. E o contrário, né? Também, ó, na hora que você vai usar a potência reativa, Q igual a VI seno φ, vocês vão ver que esse seno φ aí está pegando já a componente reativa da tensão, né? Que está em quadratura com a corrente, né? E é o mesmo para todos, né? Então, vai ficar 220 vezes 8 vezes seno 43,23. De novo, se pegar 220 vezes o seno de 43,23, né? Voltando aqui no desenho, né? A função seno aqui de φ, ela já vai pegar agora esse triângulo retângulo, né? Já está pegando, na verdade, vamos continuar olhando para onde a gente estava, né? Esse VL aqui, ó, ele está aqui também, não está? É o mesmo fasor. Né? Então, o seno de VL é cateto oposto, o seno de φ, cateto oposto, VL, sobre hipotenusa, V. Então, na hora que essa equação faz V seno φ, né? Na verdade, V seno φ é o VL. Por quê? Quem realmente troca energia naquele circuito é só o indutor. Tá? Então, resolvendo aqui, ó, fazendo as contas, né? 220 vezes 8 vezes seno 43,23. Eu tenho aqui, então, minha potência reativa, né? O que quantifica a quantidade de energia que fica sendo trocada entre o indutor, entre o circuito e o gerador, né? O indutor armazena a forma de campo magnético, depois devolve. São 1.205,5 volt-ampere reativo. E, aparentemente, né, a potência total, digamos assim, é VI. Ou a hipotenusa desse triângulo de potência que eu estou fazendo aqui, ó. Eu tenho minha potência ativa, P, minha potência reativa, né? Então, todos os dois mais ou menos da mesma ordem de grandeza. E aqui minha potência aparente. E aqui o ângulo φ, ó. Mesmo ângulo lá da impedância, tá? Então, o S aqui é a hipotenusa, né? Tu pode usar Pitágoras para achar S igual a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado, ou então S igual a VI, que é 220 vezes 8. Então, eu tenho aqui minha potência aparente, igual a 1.760 volt-ampere. Então, as unidades aqui, né, identificam qual potência a gente está falando. E o fator de potência que mede realmente aí a quantidade dessa energia que foi aproveitada para a produção de trabalho, né? Então, é a parcela da energia que realmente realiza trabalho sobre a potência total, né? Então, o fator de potência. Se vocês olharem nesse triângulo retângulo aqui, ó, se você pega cateto adjacente sobre a hipotenusa, isso aqui é cosseno de φ. Então, fator de potência, cosseno de 43,23, eu tenho aqui 72,86%, né, da energia é utilizada para produção de trabalho. Tá? Então é isso, pessoal. Eu já respondi aqui, então, aquele triângulo de potência, a letra G.